nos guia-nos, fortalece-nos, que esta tarde, esta reunião seja assim ricamente abençoadora para todos nós, Amém. possamos aproveitar, usufruir o máximo daquilo que o Senhor colocou no coração do pastor Anacleto. Sustenta-nos, abençoa-nos. Esta é a nossa oração mais sincera, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Semana passada tivemos aqui com o pastor Isaías, pastor Isaías, né? E hoje estamos aí com o pastor Anacleto para a gente ouvir um pouco sobre Igreja Multiplicadora, algo que tem sido assim um divisor de águas, eu posso dizer, no ministério de muitos colegas. Óbvio que não é uma fórmula mágica e nem uma fórmula de estralar de dedos. É algo que dá muito trabalho e a gente vai ouvir agora o nosso colega. Deus abençoe, pastor. Fica à vontade. Seja bem-vindo, pastor Jair. Boa tarde. Nós estamos em quantos aí? Boa tarde. Estamos em 8. Já vai chegar mais gente. Na área. Certo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando com os irmãos, colegas da Associação Batista do Sudoeste Baiano. Para mim é um privilégio estar com vocês nesta tarde, neste dia, né? Longe um pouco fisicamente, mas estamos perto uns dos outros através do Zoom e na mesma companhia do Senhor Jesus, do Espírito Santo. E para mim foi uma grande alegria estar participando desse momento com vocês. E vou começar pontuando um pouquinho sobre a história da nossa igreja aqui em Tarantim. Primeiro eu vou falar um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei aqui em Tarantim. Eu estou aqui agora, vou completar 9 anos de ministério, agora em 2020. Cheguei aqui no final de 2011 e Tarantim é um caso especial para os batistas brasileiros e baianos, porque é uma cidade de 20 mil habitantes com a presença de 3 igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Nós temos aqui na cidade a primeira Igreja Batista, que é uma igreja de aproximadamente 70 anos. Nós temos a segunda Igreja Batista, que é a Igreja Batista Nova Esperança. Essa igreja ela veio fruto de a segunda igreja é fruto de uma divisão da primeira igreja, ela tem aproximadamente 40 anos. E nós temos a Igreja Batista Filadélfia, a igreja que eu pastoreio há 9 anos, que é uma filha da primeira Igreja Batista aqui da cidade de Tarantim. Então, nós chegamos aqui, eu e minha família, minha esposa, Ângela, meu filho Pedro, chegamos em novembro de 2011. E nós tínhamos pela frente um grande desafio, porque quando nós chegamos, a Filadélfia era uma congregação da primeira Igreja Batista da cidade. E nós tínhamos o desafio que era o primeiro desafio. O primeiro desafio é chegar numa cidade pequena de 20 mil habitantes que já tinham 2 igrejas estabilizadas, a primeira e a segunda igreja. Então seria um desafio estar numa cidade que já tinha 2 igrejas batistas convencionais e você ir para uma congregação que poderia se tornar igreja. Então, o nosso primeiro desafio era esse. E o segundo desafio foi organizar a congregação em igreja. E aí nós começamos a trabalhar, a visitar o povo. Quando eu cheguei, nós éramos uma congregação de 40 pessoas, 40 membros, umas 50 pessoas ali entre membros e congregados. E aí eu comecei a visitar o povo, realizar casamentos de alguns irmãos que moravam juntos, aquele trabalho que pastor realiza em congregação, colocando as coisas em ordem, e começamos a trabalhar. E Deus foi nos agraciando, Deus foi nos abençoando, Deus foi derramando da graça dele, e uns 2, 3 anos depois,
aquela congregação, 6 meses depois, nós organizamos igreja. Logo no início ali, de 2012, nós organizamos a Filadélfia, a congregação Filadélfia, em Igreja Batista Filadélfia. Só que de 2013 a 2014, nós passamos dos 100 membros. A nossa igreja passou dos 100 membros. E aí eu comecei a ter as primeiras dificuldades. Por quê? Vou falar para vocês agora. As primeiras dificuldades. Quando passou dos 100 membros, eu não conseguia fazer o pastoreio. A minha primeira dificuldade foi, eu não conseguia fazer o pastoreio da mesma forma que eu fazia quando eram as 40 pessoas. Com as 40 pessoas, eu tinha aproximação com todas. Aqueles irmãos que faltavam aos cultos, eu às vezes ligava na segunda-feira, fazia aquele contato. Quando passou do 100, eu lembro que eu já não conseguia mais fazer isso. E aí, o que é que aconteceu? Alguns irmãos também foram se acomodando. Foi a minha segunda dificuldade. Primeiro, eu não conseguia fazer o pastoreio com tanta eficiência, porque o rebanho havia crescido. Segundo... Só que está cortando, está cortando geral. Oi. Falou? O pastor Jair perguntou se está cortando geral. Está todo mundo ouvindo aí normal, tranquilo? Eu estou ouvindo, está normal aqui para mim. Eu estou ouvindo, está normal também aqui. Luísa está ouvindo? Ou Luísa está ouvindo normal, Luísa? Pastor Elvis está ouvindo aí normal? Pastor Lucas, ouvindo normal? Normal. Ok. Prossigo? Prossegue, pode prosseguir, pastor. Então, certo. Primeira dificuldade, o pastoreio. Eu não conseguia mais fazer o pastoreio com tanta eficiência, porque o rebanho, que eu encontrei com 40, ele duplicou e mais do que duplicou, foi para 100 pessoas. Segundo, eu percebi que alguns irmãos estavam ficando acomodados, porque quando nós passamos dos 100 membros, alguns irmãos ficaram fazendo a comparação entre nós e as outras duas igrejas. Aí os irmãos já diziam assim, pastor, hoje nós já temos condição de sustentar um pastor, hoje nós já somos igual à mãe, que é a primeira aqui da cidade, a primeira batista, nós já somos igual também à segunda, já estamos aí no patamar deles, de 100 e poucas pessoas. E aí eu disse àqueles irmãos, eu lembro que em 2014 eu tive um momento crucial com eles, que eu disse assim, olha, Deus não me trouxe para cá para manter a igreja. Nós não podemos nos satisfazer com os membros que nós temos. Aí eu lembro de uma frase do pastor Fabrício, lá no livro De Volta aos Princípios, que ele diz assim, não é nem uma frase dele, é uma frase que ele cita alguém, que uma igreja ela não pode se satisfazer com os membros que tem. Porque se ela se satisfazer com os membros que tem, ela deixa de cumprir a sua missão como igreja. E eu lembro que eu falei isso para eles. A gente não pode ficar satisfeito. Tá bom que o número de pessoas tem crescido, pessoas que têm se convertido ao evangelho, mas nós temos que avançar mais, nós precisamos avançar. Nós precisamos alcançar mais pessoas. E Tarantim, mesmo tendo as 3 igrejas, mas nós não temos aqui na cidade ainda, eu acho que a gente não tem 3.000 a 4.000 crentes. Então, há aqui nessa cidade 15 a 16 mil pessoas que ainda precisam ser alcançadas pelo verdadeiro evangelho. Aí eu lembro que eu desafiei os irmãos naquela reunião de diretoria do Conselho Administrativo da igreja. Isso já em 2014. Diante daquelas 2 dificuldades que eu tive. A primeira, o pastoreio, que eu já não conseguia fazer com tanta eficiência. E a segunda, a acomodação dos irmãos. Eu percebi que alguns irmãos estavam se acomodando porque a igreja havia crescido e já estava bom demais, achando que o negócio estava bom demais. Foi aí que, em 2014, os batistas baianos realizaram uma assembleia convencional na cidade de Itabuna. E eu fui a essa assembleia com algumas interrogações, algumas dúvidas, diante do que eu estava vivendo aqui no ministério. Primeiro, a primeira crise que eu estava vivendo era a crise de não conseguir pastorear tão eficientemente bem como eu estava pastoreando as 40 pessoas. E a segunda, a acomodação dos irmãos. E foi lá em Itabuna que eu ouvi falar de igreja multiplicadora. O pastor Fabrício, ele passou uma semana com a gente em uma sala anexa lá da Igreja Batista Teosópolis, falando só sobre a igreja precisa voltar aos princípios. A igreja precisa voltar a fazer aquilo que ela fazia no início. E eu lembro que o pastor Fabrício ele falou muito sobre isso, sobre igreja relacional, uma igreja voltada para fora, uma igreja que se multiplicasse, não ficasse na acomodação, na zona de conforto. E, a partir dali, eu fui me interessando pela visão de igreja multiplicadora.
Aí voltei de Itabuna dizendo, rapaz, é mais ou menos isso aí que eu quero. E aí eu fui pesquisando na internet, aí eu fui ouvindo alguns colegas que já trabalhavam com pequenos grupos, mesmo da nossa denominação, mas que trabalhavam com outros métodos aí que outras denominações usavam. Né? Aí eu fui assistindo alguns vídeos pela internet, aí fui vendo alguns exemplos, conversando com alguns colegas. Eu lembro que, na época, eu me influenciei muito, Paulo Mazzoni, lá da Central de BH, ouvi muitos vídeos dele falando para a liderança dele, ouvi também o Carlito Paz, lá de São José dos Campos, o pastor Domingos Jardim, lá de Marília, porque em 2014, Igreja Multiplicadora, nós tínhamos casos raros na denominação batista, porque nós estávamos iniciando, nós estávamos com 4 anos só de caminhada de Igreja Multiplicadora. Então, aqui na Bahia mesmo, nós tínhamos pouquíssimas igrejas que já estavam caminhando nessa visão de multiplicação e de ser uma igreja relacional. Aí eu fui comprando os livros também, fui assistindo essa galera e comprando livros. Fui lendo os livros, assistindo vídeos, e aí comecei a levar o meu povo para aqueles congressos Multiplix. E aí nós tivemos alguns, a nossa associação, que é vizinha aqui, a de vocês, a Associação Batista Petinguense, ela realizou um Multiplique, acho que foi iniciozinho ali de 2015, lá na cidade de Bicuí. E aí eu peguei toda a minha liderança na época, os meus tesoureiros, os vice-presidentes, os ministros de família, de louvor, de ação social. Peguei essa galera, juntei lá 15, 20 pessoas que eu tinha aqui na minha liderança, levei para Ibicuí. E lá nós passamos 2 dias ouvindo o pastor Cirino Refosco. Cirino falando sobre essa nova maneira de ser igreja, ou esse retorno que nós estávamos fazendo como denominação batista, voltando aos princípios da palavra, voltando lá para Atos dos Apóstolos. E aí eu lembro que, quando eu levei essa galera para Ibicuí, aí a minha diretoria, o conselho voltou animadíssimo. Os irmãos disseram, pastor, nós precisamos viver isso, como Igreja Filadélfia, essa simplicidade, essa singeleza que os discípulos de Jesus viviam e que a gente precisa viver isso para que o evangelho cresça, para que a gente alcance novas pessoas. Precisamos devolver a asa das casas às pessoas. Aí foi quando, em 2015, eu, aqui na minha casa, eu abri a porta da minha casa e criei o protótipo, o PGM protótipo, o piloto, o que nós chamamos o pequeno grupo piloto. Eu peguei esses líderes meus, na época eu peguei esses líderes, trouxe eles aqui para casa nas terças-feiras, e todas as terças-feiras nós nos reuníamos para estudar a parte teórica de Igreja Multiplicadora. Aí eu comecei por o que é um pequeno grupo multiplicador, que é um livro lá do Márcio Tunala, lá da Igreja Batista do Bacaxeri. Depois eu estudei com eles também aquele livro que o pastor Fernando Brandão organiza, Igreja Multiplicadora, que fala sobre os princípios. Isaías conversou muito com vocês semana passada sobre os princípios. E aí nós começamos a estudar a teoria de Igreja Multiplicadora. Eu e a minha liderança, nós começamos a estudar a teoria. E de vez em quando eu pegava um vídeo de Fabrício ou de outro pastor de Missões Nacionais e eu colocava para eles, para que eles assistissem e que eles fossem amadurecendo a ideia. E aí o que é que aconteceu? 6 meses depois, nós fizemos o primeiro culto de comissionamento. Nós comissionamos aquela turma. Eu comissionei 6 meses depois o protótipo. Nós éramos um pequeno grupo. 6 meses depois, nós fomos para 18 pequenos grupos. Aqueles 18 irmãos que caminharam comigo os 6 meses, eles foram para suas casas e ali nas suas casas, cada um deles abriu um pequeno grupo multiplicador. E aí foi a nossa primeira festa de multiplicação. Isso em 2015. 2015 para 2016. Uma pergunta. O senhor pegou os seus 18 que reuniam com o senhor durante 6 meses e depois esses 18 formaram novos PGMs. Mas o senhor continuou com esses 18 depois? Vou chegar lá. Isso aí. Desculpa. Vou chegar lá. Esses 18, eles não saíram mais de perto de mim. Porque nós temos por mês, eu tenho um mensal por mês,
para solicitação de contas. Agora, não só com esses 18. Eu já tenho nós somos hoje 48 pequenos grupos. Nós temos hoje, todas as terças-feiras, terças e sextas. Nas terças-feiras, nós temos 44 pequenos grupos funcionando em toda a cidade. E na sexta-feira, nós temos 4 pequenos grupos de crianças. Então, aqueles 18, eles começaram comigo e mensalmente eu tenho uma reunião com eles onde eles me prestam contas dos pequenos grupos que eles estão dirigindo. Só que, vou chegar lá. O que é que nós fizemos? Aqueles 18 nós comissionamos, os PGMs começaram a funcionar, 18 casas, só que os PGMs eles entraram em um processo de multiplicação. Por quê? O negócio é muito bom, o negócio é bíblico, é retorno aos princípios, é a igreja voltando ao primeiro amor, é a igreja voltando às primeiras obras. Aí o que é que começou a acontecer? Aí pessoas foram se convertendo dentro desses pequenos grupos e eles foram crescendo. Só que, a partir do momento que eu comissionei os 18, veio a segunda turma de líderes, porque é um dos princípios nossos. A formação de liderança precisa ser uma formação contínua. Nós tínhamos, na feira, os pequenos grupos funcionando na sala. Na quarta-feira, o pastor Anacleto já estava com a segunda turma. Na segunda turma, eu tive 14 líderes, que eram os que já estavam frequentando os pequenos grupos, eram pessoas que já estavam frequentando os pequenos grupos, andando com os seus líderes lá nos pequenos grupos, e esses líderes encaminham pessoas para mim. E elas vieram fazer o que comigo? Elas vieram comigo para estudar a teoria também de igreja multiplicadora. O mesmo processo que eu fiz com a primeira turma, eu fiz com a segunda turma. Olha só o que aconteceu. Primeira multiplicação, nós fomos para 18. Na segunda multiplicação, nós fomos para 32 pequenos grupos. Nós multiplicamos 14. Daqueles 18 pequenos grupos, só 4 não conseguiram se multiplicar. Então, nós fomos para 32 pequenos grupos, 32 casas abertas. Pastor Anacleto, esses 32 líderes estão soltos? Não. Por quê? Eu tenho uma reunião mensal com eles, só que hoje nós já temos uma rede de supervisão. Como é 48, eu já não tenho condição de cuidar de 48. Aí hoje eu tenho uma rede de supervisão. Hoje nós estamos com 12 supervisores. Esses supervisores, aqui em Tarantim, eles são líderes de PGMs, eles lideram os PGMs, e eles também são líderes de líderes. Eles cuidam de outros líderes de PGMs. Eu estou cuidando dos 12 supervisores, dos 11, que eu sou um dos supervisores também, e aqueles 11 cuidam dos outros 48. O que é que aconteceu? Vou prosseguindo. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode liga o microfone aí. O que é que aconteceu? Formei a terceira turma. Estávamos com 32 pequenos grupos funcionando na cidade. Na quarta-feira, a minha quarta-feira é formação de liderança. Aquele quarto princípio lá de igreja multiplicadora. Toda quarta-feira eu me reúno para treinar, formar, capacitar líderes de pequenos grupos. Para que, quando o pequeno grupo que aquele irmão estiver frequentando crescer, se converterem pessoas e aquele pequeno grupo crescer, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a multiplicação. Então, nós fomos para a formação da terceira turma. E aí, um ano depois, eu costumo fazer aqui a festa de multiplicação, a festa da colheita, que é o dia onde todos os pequenos grupos vão para a igreja para que haja um processo de multiplicação e de comissionamento dos novos líderes. E aí, o que é que aconteceu? Nós éramos 32, 13 pequenos grupos, daqueles 32, se multiplicaram. Nós fomos a 45 pequenos grupos. E agora, no ano de 2019, nós chegamos a 49. Chegamos a 49, só que um pequeno grupo, ele adoeceu e eu precisei fechá-lo. Foi muito triste para mim, foi triste também para a liderança. O líder ele acabou adoecendo, as pessoas que frequentavam o pequeno grupo, assim, eram pessoas de um perfil um pouco problemático. O pequeno grupo acabou adoecendo e eu precisei fechá-lo. E aí nós estamos hoje com 48 pequenos grupos. 44 pequenos grupos de homens, mulheres, adolescentes e jovens e 4 pequenos grupos que nós chamamos de PGMIs, que são os pequenos grupos infantis, os pequenos grupos para crianças, de 8 a 11 anos. Então, nós caminhamos por aí.
Agora, olha o que aconteceu, ainda dentro dessa parte do testemunho. A nossa igreja, depois que nós começamos a trabalhar os princípios de igreja multiplicadora, que nós começamos a trabalhar a visão de igreja multiplicadora, vocês lembram que nós estávamos com um pouco mais de 100 pessoas. Hoje nós estamos com 300 membros e cerca de 150 a 170 congregados. Hoje nós estamos aí numa média de 450 a 500 pessoas na nossa igreja, na Igreja Batista Filadélfia. Nos pequenos grupos, nós temos tido essa média. Toda semana, semanalmente, nós temos tido uma média de 400, 410, 420 pessoas espalhadas nesses pequenos grupos na cidade de Tarantim. Depois que nós começamos a trabalhar, de 5 anos para cá, eu já batizei quase 200 pessoas. Nós já realizamos, para a glória de Deus, quase 200 batismos. Agora, em março mesmo, nós estávamos aí para realizar um batismo aí de aproximadamente 30, 40 pessoas. Só que com essa pandemia, nós tivemos que cancelar a nossa festa de aniversário e a nossa festa de multiplicação, que seria a mesma. Fernando Brandão estaria até com a gente. Aí nós tivemos que cancelá-la e vamos fazer lá para o segundo semestre. Mas nós já estamos aí no gatilho com umas 30, 40 pessoas que já estão sendo discipuladas dentro dos seus pequenos grupos. Aí é um outro assunto que eu vou entrar com vocês, que são os RDs. O nosso desafio agora, como Igreja Filadélfia, eu tenho dito isso do púlpito e tenho dito isso à minha liderança, não é nem mais a multiplicação de pequenos grupos, porque a gente já tem 48, já tem pequenos grupos até demais. Mas nosso desafio agora, como igreja, é multiplicar os RDs, é multiplicar os relacionamentos discipuladores, a rede de cuidado. Porque, pode perguntar, pastor? RDs. RDs. Isso. O que significa? Isso. Relacionamentos discipuladores. Okay. RDs são os relacionamentos discipuladores. Agora, deixa eu compartilhar com vocês. Em 2014, quando eu estava vivenciando aquelas 2 crises, por minha cabeça, eu pensava que igreja multiplicadora era implementar, pastor Rafael, pequenos grupos multiplicadores. Eu pensava que se nós estivéssemos só implementando os pequenos grupos multiplicadores, nós já estávamos com a cereja do bolo. Gente, aí eu tive que aprender. Eu passei 1 ano, 2 anos, 3 anos depois foi que eu fui descobrir, rapaz, igreja multiplicadora não é somente pequeno grupo multiplicador. Uma das coisas mais importantes em igreja multiplicadora, eu digo uma das coisas não, a coisa mais importante são os relacionamentos discipuladores. É ser uma igreja relacional, onde crente cuida de crente, onde gente cuida de gente. Voltando para Atos dos Apóstolos, se nós observarmos lá, aqueles irmãos, eles cuidavam uns dos outros. A igreja de Atos, ela não só experimentava o crescimento numérico, como ela experimentou. Saiu ali de 12, foi para 70, foi para 120, foi para 3.000, 5.000, depois não tinha mais nem número, porque era muito o número de discípulos. Mas aqueles irmãos, o diferencial estava no cuidado, no relacionamento discipulador, nos mandamentos que nós chamamos de recíprocos. Aqueles irmãos amavam uns aos outros, aqueles irmãos cuidavam uns dos outros, aqueles irmãos pastoreavam uns aos outros. Como Filadélfia hoje, a nossa cereja do bolo hoje são os RDs, os relacionamentos discipuladores. Eu sempre digo na igreja que eu não quero ninguém na igreja Filadélfia sem um cuidador, sem um discipulador. Não é uma linguagem nossa, mas sem um pai espiritual. E nós usávamos muito, eu lembro antigamente, às vezes a nossa denominação, nós usávamos aquela linguagem de alguém se converter e a gente colocava alguém como pai daquela pessoa para que cuidasse, para que realizasse estudos bíblicos. E hoje eu tenho dito na igreja assim, que todas as pessoas que se converterem, os bebês que Deus enviar para a gente, nós precisamos de mães e pais para que cuidem desses bebês espirituais, que são os discipuladores, que desenvolvem os relacionamentos discipuladores. Então, desafio nosso aí hoje, como Igreja Batista Filadélfia, aumentar o número de RD, desenvolver essa rede de cuidado. Pastor Renildo e os outros pastores estão com a palavra se quiserem perguntar alguma coisa. Pastor Fábio.
Isso. Pastor Anacleto, eu acompanhei todo o seu histórico aí de crescimento, as demandas que aumentaram, as responsabilidades pastorais que começaram a estar deficientes da igreja, a cômodo dos irmãos, e de repente chegou a Igreja Multiplicadora, que impactou a sua vida, a sua história. Qual foi o ano mesmo? 2014. 2014. Isso. 2014. Pronto. Eu não sei qual é a realidade dos colegas, mas eu convivi com essa realidade quando eu estava no Vale do São Francisco, Juazeiro, Petrolina. E nesse período estava bem aceso ainda, principalmente naquela região, o G12. E isso deixou muitas igrejas traumatizadas. Eu percebo, no histórico de algumas igrejas dessa região, eu não sei de outras, que ainda é só ouvir falar de célula. Vocês estão me ouvindo bem? É só ouvir falar de célula, já dá tremedeira, ficam em pânico. E algumas até ficaram chocadas quando a convenção começou a focar pequenos grupos, células, enfim. Qual o conselho que o senhor dá para que a gente convença? Não é a minha realidade hoje, mas eu tenho muitos amigos lá da região que não querem ouvir de igreja multiplicadora. Qual o conselho que o pastor dá para isso aí? O conselho, assim, primeiro, difícil, vamos praticar o primeiro princípio. O primeiro princípio de igreja multiplicadora, que é a oração. Os colegas que estão me ouvindo e nos assistindo, nós precisamos voltar a orar mais, a depender mais da graça de Deus, a invocar mais o nome do Senhor. Orando, algumas cadeias serão derrubadas. A cadeia do medo, o medo talvez do novo, que não é novo, que os discípulos de Jesus viviam isso, né? A cadeia talvez da religiosidade das nossas igrejas ou de alguns membros. Como é que nós vamos vencer essas cadeias? Através do princípio da oração. Pastor orando por sua liderança, compartilhando isso com sua liderança, compartilhando também vídeos, testemunhos de pessoas que estão trabalhando com a igreja multiplicadora e que está dando certo. Isso é de fundamental importância. Eu lembro também que quando eu trouxe a visão, a pregar sobre os princípios, eu lembro que alguns membros da minha igreja ficaram com o pé atrás, porque aqui em Tarantim, há 15 anos atrás, teve uma igreja, não nossa, da nossa convenção, mas do Ministério Independente, que entrou no G12. E quando eu falava de pequeno grupo, eles ligavam o pequeno grupo à célula. Aí alguém lá da minha igreja disse assim, rapaz, pastor Anacleto está querendo entrar no G12. Pastor Anacleto já está querendo deixar de ser batista. Aí, graças a Deus, eu disse, gente, igreja multiplicadora é uma coisa nossa. É uma coisa da Ajuda de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos realizando os congressos Multiplix no Brasil inteiro. Então, gente, isso nós não estamos copiando isso de ninguém, não. Nós estamos fundamentando isso na palavra de Deus. E o interessante é que quando eu comecei a estudar o livro com eles, principalmente o livro do Márcio Brunalo, que é um pequeno grupo multiplicador, eles foram vendo lá a base de igreja multiplicadora. Aquele livro do Fabrício também, De Volta aos Princípios, eu comecei a pregar aquele livro nas quintas-feiras, no meu culto de doutrina e de crescimento, nos domingos pela manhã. Eu comecei a pregar aquele livro, algumas ideias que o Fabrício está discutindo ali, de resgate de valores bíblicos, de princípios bíblicos. Aí eu fui trazendo isso e a visão deles foi abrindo. Mas, assim, eu tive dificuldades. Eu tive um vice-presidente meu, um vice-presidente da igreja, que ele passou uns 2 anos para a ficha dele cair. Porque ele achava que quem
quem tinha que visitar era só o pastor, que quem tinha que pastorear era só o pastor, porque ele aprendeu isso. Ele foi discipulado dessa maneira. Ele compreendia também que discipulado era só uma classe de estudo bíblico. Dá uma seguradinha aí. A gente vai ter que desligar e reconectar, tá bom? E vai cair, falta 30 segundos para cair a conexão, então eu já vou desconectar aqui e a gente volta todo mundo para você dar continuidade aí, viu? Um abração. Certinho, beleza. Só clicar lá novamente no mesmo link.